Você já percebeu que o mundo ama gente fraca? Não, não estou falando de quem nasceu frágil fisicamente, mas de quem decidiu de livre e espontânea covardia. Viver como um rato pedindo desculpa por existir. Nietzsche já cuspia essa verdade na cara da humanidade há mais de um século. A sociedade não quer que você seja forte, quer que você seja dócil, bonitinho, domesticado, ovelhinha no cercado. Só que ele dizia: ovelha não faz história, só serve de churrasco. E aqui está o veneno que você precisa engolir sem água. Ser fraco virou moda. Parece até status. A galera desfila fragilidade como se fosse medalha, se orgulha de viver no fundo do poço. De colecionar feridas emocionais como se fossem tatuagens da alma. É bonito sofrer, é bonito ser quebrado, é bonito dizer eu não aguento. Mas no fundo, isso é só a vitrine da derrota. Nietzsche já falava: o ser humano moderno prefere se ajoelhar e pedir piedade do que erguer a cabeça e desafiar o céu. Só que existe um problema. Quando você decide ser forte, o mundo te chama de monstro. Quando você escolhe endurecer a pele, a mente, eles dizem que você perdeu a alma, que você virou frio, insensível, desumano. E aí vem a pergunta que Nietzsche te cutucava como faca na ferida. O que é ser humano? Afinal, ser humano é ser um mendigo de carinho, ou é ser capaz de criar sentido no meio do caos, mesmo que ninguém te aplauda. Olha em volta, a cultura de hoje é um zoológico de egos famintos. Todo mundo quer validação, like, seguidor, abraço, aprovação. Todo mundo é uma criança chorando por atenção. Nietzsche riria na cara disso. Ele diria: você quer ser feliz? Se contente em viver como uma vaca pastando no campo. Mas se você quer ser livre, então se prepare para engolir solidão e cuspir sangue. Pensa nisso. A força não nasce quando você vence, mas quando você para de precisar que alguém te salve. Força é olhar para o espelho e aceitar a própria feiura, a própria covardia, o próprio vazio e ainda assim decidir não ser escravo disso. É cuspir na cara da moralidade de vitrine, que só serve para deixar os fracos se sentirem santos. Nietzsche não acreditava em céu nem recompensa eterna. Acreditava na vida, aqui e agora, crua, sem filtro do Instagram, sem promessas de depois. E é por isso que ele apavorava tanta gente, porque ele não vendia anestesia. Ele dizia que a vida é uma corda esticada sobre o abismo, e que a maioria prefere sentar na corda e balançar como criança, em vez de atravessar com coragem. Mas e você? Vai atravessar ou vai virar espetáculo de circo, distraindo o público enquanto o verdadeiro homem forte segue em frente? Ser fraco é confortável, porque o fraco tem sempre desculpa. A culpa não é minha, é do mundo, é da sociedade, é do sistema. Ser forte é uma condenação, porque significa que não tem desculpa nenhuma a menos, é você contra você. E se você perder, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. É um fardo pesado, é um veneno que queima por dentro, mas como Nietzsche dizia, é desse veneno que nasce a cura. O fraco acredita que ser duro é perder a alma. O forte entende que só quem é duro consegue, de fato, ter uma alma, porque a alma não é esse teatrinho de boas intenções e chorinho barato. A alma é forjada na dor, na renúncia, no ódio de si mesmo, que vira amor próprio. A alma é sobreviver à própria escuridão sem precisar acender a vela de ninguém. E se você acha isso sombrio demais, parabéns, você acabou de provar que é fraco. Nietzsche não queria seguidores, queria incendiários. Ele não escrevia para agradar, escrevia para incomodar. Não falava para te dar paz, falava para te tirar o sono. E se essa primeira bofetada já te doeu, é porque talvez você ainda não esteja pronto para o que vem depois. Porque o caminho para parar de ser fraco sem perder a alma não é rezar, não é pedir consolo, não é se agarrar em frases motivacionais de Instagram, é matar o cordeiro dentro de você, mas sem virar lobo domesticado de circo. É virar fera solitária, que sabe que a liberdade é pagar o preço da solidão. Nietzsche dizia que Deus estava morto, mas a verdade é que no fundo o que ele queria matar não era só Deus, era a covardia humana disfarçada de fé. Era a muleta espiritual usada como desculpa para não enfrentar a própria vida. Ele queria te arrancar do berço e te jogar no abismo, só para ver se você aprende a voar ou se vai implorar por asas de plástico. Então, a primeira lição é essa. Ser fraco é fácil, qualquer um pode. O desafio real é endurecer sem apodrecer. É ser forte sem virar máquina. É sangrar e rir ao mesmo tempo. É parar de buscar aplauso e começar a buscar verdade. Porque no fim das contas só existe um crime imperdoável:
desperdiçar a própria existência em troca de conforto. O resto é só desculpa de covarde. Olha só, ninguém quer ouvir a verdade, mas todo mundo gosta de reclamar. E a pior parte, reclamar virou esporte. Tem gente que se especializou nisso, como se sofrimento fosse currículo. Minha vida é difícil, ninguém me entende, o mundo é cruel. Beleza, campeão? E daí? Nietzsche diria, se você passa o dia chorando que a chuva molha, vai continuar encharcado pro resto da vida. O mundo não tem pena, nunca teve. E quem acha que vai ter, tá vendendo a própria força por migalhas de atenção. Você quer ser forte? Então se prepara para ouvir que você é insensível, que não sente nada, que está deixando de ser humano, porque ser humano, na visão do rebanho, é ser dependente, depender do likes, de aprovação, de companhia, de consolo. Mas a verdade é que a força nasce da solidão, nasce do silêncio que você enfrenta quando o mundo some e sobra só você contra o caos. E não é bonito nem confortável. É sujo, áspero, difícil de engolir. Mas é real. Sabe o que Nietzsche provocava? Ele cutucava a alma das pessoas que se escondem atrás de religião, moral ou valores seguros como se fossem coletes salva-vidas. Ele dizia, se você precisa que alguém diga que você é bom para se sentir bem, então você é fraco, doído, né? Mas é o que te separa do cordeiro que aceita o cercado e do animal que atravessa o abismo. O fraco quer regras, o forte cria as próprias... O fraco quer aplauso, o forte quer sentido. O fraco se esconde, o forte confronta. Olha, aqui não tem glamour. A força não é aquela coisa bonitinha que a mídia vende, cheia de músculos e autoestima plástica. Força é acordar todo dia e se encarar no espelho, sabendo que você pode ceder, que você pode falhar, que você pode odiar a si mesmo e, ainda assim, decidir continuar. Força é cuspir na mesa de piedade alheia, no tribunal da moral de vitrine e criar seu próprio julgamento. Força é dançar na borda do abismo, sorrindo enquanto os covardes rezam de joelhos. E quer saber a pior parte? Ninguém vai entender, ninguém vai aplaudir. O mundo prefere cordeiros que se lamentam juntos, em bando. O forte caminha sozinho, mas quem caminha sozinho aprende coisas que o rebanho nunca vai descobrir. Aprende que não há inimigo pior que você mesmo, que sua mente pode ser tanto cárcere quanto liberdade, que a única cura real é olhar para a própria ferida sem pedir band-aid. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. Não tente se tornar alguém aceito. Aceitação é prisão. Ser você mesmo é risco. E não confunda. Ser forte não significa ser cruel, frio ou desumano. Significa ter coragem de sentir tudo, mas decidir não ser escravo do que sente. Significa chorar, mas sem pedir colo. Significa errar, mas sem buscar desculpas. Significa sofrer, mas sem transformar a dor em vitrine. A verdadeira força é brutal porque é honesta. Ela não disfarça nada. Ela não espera que o mundo valide. Ela não negocia. Ela paga o preço da liberdade com sangue, solidão e suor. Então, se você quer parar de ser fraco sem perder a alma, precisa aprender uma regra de ouro. Não há atalhos. Não existe treino de Instagram, nem mantra de TikTok, nem frase de coach que vá te preparar. Só existe você encarando o próprio caos, cuspindo as próprias muletas e decidindo atravessar a corda bamba, mesmo com o vento cortando a pele. O mundo não vai entender, o mundo não vai aplaudir. E sabe o que Nietzsche riria disso? Porque ele sabia que quem sobrevive ao próprio abismo, quem aprende a caminhar sobre a corda sem rede, não precisa de aplauso. O desafio é simples, mas doloroso. Pare de pedir desculpa por existir. Pare de esperar salvação. Pare de se vender como fraco para ganhar atenção. Encare sua fraqueza, transforme em combustível e siga. Porque a única alma que merece não ser perdida é a sua menos. E ela só se encontra quando você aprende a não depender de nada nem de ninguém. Quando você entende que liberdade não é companhia, nem conforto, nem perdão. É solidão, suor e coragem. Ponto. Se o veneno do primeiro bloco já queimou, segura esse. Nietzsche não queria que você se sentisse bem, ensangrenta e ainda assim tivesse a coragem de continuar. Chega de rodeios. Ser fraco é uma escolha. E ninguém vai te salvar dessa prisão que você mesmo aceitou. A sociedade quer cordeiros, aplausos fáceis. Vitórias vendidas em pacotes prontos de validação. O mundo não se importa se você sangra por dentro.
Ele só se diverte com quem se arrasta pedindo perdão por existir. Nietzsche dizia que a liberdade é cara, e não é cartão de crédito que paga. Ela custa solidão, suor, raiva e a vontade diária de continuar mesmo quando tudo parece pedir para desistir. Ser forte não é ser invencível, é ser honesto consigo, mesmo sobre suas fraquezas e ainda assim não se render a elas. É aprender a rir da própria miséria e transformar a dor em combustível. É andar pelo mundo sem máscara, sem pedir permissão para existir, sem buscar aprovação. O forte sabe que ninguém vai celebrar sua coragem, que ninguém vai escrever sobre suas batalhas internas. Mas ele luta porque não lutar é abdicar de si mesmo. A vida não oferece certificado de sobrevivência, só a oportunidade de se provar digno de si mesmo. Não existe fórmula, não existe manual. Não há Instagram que ensine o caminho é solitário, sujo, pesado e ainda assim irresistível. Nietzsche queria que você sentisse o peso da liberdade, que entendesse que Deus está morto e que a covardia humana não precisa de um altar para florescer. Ele queria que você encarasse o abismo e percebesse, se você não voar por si mesmo. Vai passar a vida pedindo asas de plástico. E voar não é sobre vitória externa, é sobre atravessar o caos com os próprios pés, com a própria cabeça, com a própria alma intacta. Então aqui está a verdade nua. Ser fraco é confortável, mas é morte lenta. Ser forte dói, mas é vida intensa. Escolher o caminho da força significa aceitar a solidão. Abraçar o risco, sentir medo e continuar significa olhar no espelho e admitir tudo o que você teme. Sua feiura, sua covardia, seu vazio e ainda assim decidir que não vai se entregar. Não existe recompensa externa. Não existe consolo automático. Não existe final feliz pronto. Só existe você e a decisão de ser mais do que um espectador da própria vida. No fim, a única escolha real é simples: continuar colecionando desculpas ou decidir, finalmente, que sua existência vale mais que conforto barato. A alma não é brinquedo, não é medalha, não é selfie. Alma é dor transformada em força, medo transformado em liberdade, escuridão transformada em luz própria. Quem sobrevive a si mesmo sem se vender, encontra algo que ninguém pode tirar: a própria grandeza. Nietzsche não deixava saída fácil. Ele deixava oportunidade e é nessa oportunidade que a força nasce. A alma se mantém e a vida finalmente se torna sua.